Oi, meu nome é Giovana, eu sou fisioterapeuta e profissional de educação física e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre coluna, mais especificamente sobre 5 hábitos que prejudicam a saúde da nossa coluna. A verdade é que sentir dor nas costas hoje é comum. Se você aí não está sentindo dor nas costas nesse momento, eu tenho certeza que você conhece alguém que sente dor nas costas. E muitas pessoas acham que é normal sentir dor porque eu estou ficando velho. Não necessariamente. Envelhecer não é sinônimo de sentir dor. O nosso corpo ele se adapta às mudanças do envelhecimento. Então não é sinônimo de sentir dor e não é sinônimo de que você tem uma coluna que não esteja saudável só porque você está envelhecendo. A verdade é que a gente tem hábitos na nossa rotina que contribuem para prejudicar a nossa coluna, para que a nossa coluna não esteja plenamente saudável e, consequentemente, facilita para que você sinta dor nas costas. O primeiro hábito que nós vamos conversar hoje é sobre a inatividade. Ou seja, a gente tem um corpo que foi feito para o movimento, o nosso corpo precisa de movimento e a gente tem uma rotina que não exige movimento. Você não precisa mais se movimentar para conseguir as coisas necessárias para a sua sobrevivência. Então o que acontece? Você tem um corpo que precisa se movimentar, com músculos, tendões, ligamentos, nervos, fáscias, mas você tem uma rotina que não exige que você se movimente. Então você vai para o seu trabalho, você passa 8 horas do seu dia sentado, ou mesmo que você trabalhe em pé, mas você fica numa postura mantida, mas vamos considerar aqui que a maior parte das pessoas passa a maior parte do dia sentado. Então você vai para o seu trabalho e você senta. E você só levanta de lá no horário do almoço ou muitas vezes para ir embora. E muitas pessoas se preocupam com a postura que fica enquanto está sentado. Mas mais importante do que a postura é quantas horas do dia você passa sentado, num comportamento sedentário. Sem que você pare um pouquinho, por uns 5 minutos, para mexer um pouco a sua coluna, mexer um pouco o seu corpo, ir beber uma água, olhar para a luz do sol, a gente acaba ficando a maior parte do dia sem se movimentar. E quando você termina o seu trabalho, muitas vezes você pega o seu carro, vai sentado até a sua casa, chega na sua casa e senta para ler um livro, para estudar, para assistir televisão, para jantar com a sua família, seja o que for. Então a gente acaba tendo pouquíssimas horas do nosso dia que a gente esteja se movimentando. Essa inatividade, esse excesso de repouso, ele é diferente do sedentarismo. O sedentarismo é o segundo hábito que faz mal para a nossa coluna, que é você não estar envolvido em nenhuma prática de exercício físico regular. Por quê? É claro que você precisa ter mais movimento de uma forma geral no seu dia a dia, mas aquela horinha que você separa todos os dias para ir para a academia ou para fazer um esporte que você gosta, também é essencial para que você mantenha a saúde da sua coluna, porque é através desse exercício físico que você vai manter os seus músculos fortes, a sua coluna com uma boa mobilidade, e isso vai tornar o seu corpo apto, o seu corpo mais capaz para tolerar aquelas demandas que o seu corpo precisa quando ele precisa ficar muito tempo sentado, provavelmente. Então, você precisa ter mais movimento no seu dia, claro, mas você também precisa estar envolvido numa prática regular de exercício físico. E esse exercício físico, quanto mais generalista ele for, quanto mais variedade de movimento ele trabalhar, melhor ainda para a sua coluna. A sua coluna gosta das variações de movimento. Um terceiro hábito que prejudica muito a nossa coluna em termos de dor e para fazer com que essa dor persista é o excesso de estresse. A gente vive numa rotina onde muitas vezes a gente não tem tempo de cuidar da nossa saúde psicológica e da nossa saúde emocional. E a gente vive sendo cobrado no trabalho para render mais, cobrado para estudar mais, cobrado para ganhar mais dinheiro e muitas vezes isso acaba sobrecarregando o nosso corpo e também o nosso psicológico. A gente vive numa rotina estressante e muitas vezes a gente não tem oportunidade de desestressar, uma oportunidade de acalmar a mente. E isso contribui para que de uma forma geral você não esteja saudável, não necessariamente só a sua coluna. E se você já tem uma dorzinha na sua coluna e você vive estressado, você vive ansioso, você vive preocupado, você não dorme bem, isso contribui para que a sua dor se torne crônica. E que daí vai ficando cada vez mais difícil e você vai ficando cada vez mais dependente de remédios ou de outras alternativas para aliviar a dor. O quarto hábito que é muito importante, na verdade relacionado a hábito de vida, que é o excesso de álcool, o uso de substâncias como o cigarro e, consequentemente, o sobrepeso se você tem uma alimentação desregrada. Então, quando você não cuida da sua saúde de uma forma geral, não é só o seu pulmão que vai sentir ou não é só o seu coração que vai sentir, o nosso corpo todo sente.
Então, se você tem uma saúde desequilibrada porque você bebe demais, porque você fuma muito, porque você não se alimenta bem, a sua coluna também vai sentir esse peso. Literalmente, porque se você está com sobrepeso, é claro que não vai ser tão legal para sua coluna quanto se você estiver no seu peso normal. Não é? O sobrepeso ele vai exigir mais da sua coluna, mais dos seus músculos, mais dos seus ligamentos. E o uso excessivo de álcool e o fumo também contribuem para que aquela sua dorzinha que você sente nas costas se torne crônica. E uma vez que essa dor se torna crônica, existem outros aspectos envolvidos e o tratamento acaba se tornando mais complicado e muitas vezes exigindo mais de você. E o quinto hábito que nós vamos conversar aqui nesse vídeo é o medo que a gente tem de movimentar, de forçar a nossa coluna. A gente acha que a nossa coluna ela não é resistente, que ela é frágil e que muitas vezes você precisa evitar atividades como, por exemplo, pegar alguma coisa muito pesada do chão ou atividades com impacto. Isso não é verdade. Existem alguns estudos que comprovam que o impacto, como por exemplo tem na corrida, ao invés de fazer mal, muito pelo contrário, ele faz bem. Ele hidrata os nossos discos intervertebrais, que é onde acontecem as hérnias, por exemplo, e tudo isso contribui para a saúde da nossa coluna. Então, se você quer ter uma coluna saudável, ao invés de poupar a sua coluna, exponha a sua coluna a diferentes tipos de cargas, a diferentes tipos de movimento, porque a nossa coluna, o nosso corpo de uma forma geral, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Então, quanto mais cargas diferentes, quanto mais estímulos diferentes, tipos de exercícios você coloca no seu corpo, você impõe ao seu corpo e à sua coluna, mais a sua coluna ela vai ser adaptável. Então, mais ela vai saber como lidar no dia a dia com as suas atividades normal. Se você repete muito o seu exercício, se você protege muito a sua coluna, porque você tem medo de correr, porque você tem medo de pegar peso, a sua coluna ela vai ficando desprotegida e despreparada para lidar com as demandas do dia a dia. Então não tenha medo de expor a sua coluna aos exercícios e à carga. É claro que se você é sedentário, se você já tem dor na sua coluna, se você tem alguma outra condição, você vai expor o seu corpo ao exercício de forma gradativa. Você não vai fazer loucura e sair por aí pegando muito peso. Mas a verdade é que não tenha medo de expor o seu corpo às cargas. O seu corpo vai se adaptar e é assim que os seus músculos, os seus nervos, os seus tendões, seus ligamentos vão conseguir lidar com a demanda do dia a dia. Esses são 5 hábitos que contribuem muito para que a sua coluna não esteja saudável. Se você já faz alguma dessas coisas ou se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, coloca aqui para mim nos comentários. Se você gostou, dá um joinha porque me ajuda muito e manda esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece que vivem reclamando de dor na coluna. Tchau e até o próximo vídeo.